Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma emoção que geralmente é bem desconfortável, que é o medo. Nós temos vários tipos de medos, temos medos que são reações de defesa, temos medos que são irracionais. E o importante é a gente ter consciência de que quando o medo afeta a nossa vida, afeta a nossa rotina, quando o medo impossibilita você desempenhar sua vida com normalidade, que impede que você manifeste seu potencial, esse medo, ele precisa ser tratado. Muitas vezes, quando o medo não é tratado, ele evolui para uma forma de um transtorno de ansiedade ou uma fobia. Então, é importante a gente perceber que quando existe um processo que afeta de alguma maneira o seu desempenho, a sua tranquilidade, a sua saúde mental, você precisa buscar ajuda. Nesse sentido, a homeopatia, ela se alinha muito bem com a psicologia, porque na homeopatia unicista a gente tem uma visão muito existencialista do sujeito. A gente entende a pessoa como um ser irrepetível, um ser único, um ser que tem a sua subjetividade, um ser em construção permanente, um ser que tem uma maneira de se expressar, de sentir, de sofrer, de pensar, de interagir, de se manifestar. Então, quando o homeopata repertoriza o que esse paciente traz de informação, tanto em sintomas físicos, quanto em sintomas emocionais com suas modalidades, o que agrava, o que favorece, o que provoca. E chega um medicamento, esse medicamento ele promove uma harmonização da energia vital, que é responsável por manter todas as funções do nosso organismo em harmonia. Então, a homeopatia, ela vai ajudar a pessoa nesse reequilíbrio dessa energia que está se manifestando pelo sintoma. Então, ela trata o doente, ela não trata o sintoma. O sintoma ele vai melhorar em consequência da melhora do doente. Dentro da psicologia, quando a pessoa vai tratar o medo que se transformou em algo patológico, o medo que virou uma fobia, o medo que virou um transtorno de ansiedade, essa pessoa muitas vezes tem uma certa pressa. Vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa que tem um cargo que precisa falar em público e ela tem medo de falar em público. Então o terapeuta precisa agilizar uma solução para o sintoma. Então pode indicar uma aula de canto, pode indicar uma aula de teatro, pode indicar um curso de declamação, enfim, treinar essa pessoa, passar exercícios para que ela se manifeste em casa, para que ela fale para poucas pessoas, estimular ela a fazer um curso de oratória, por exemplo. Então, ela está direcionando para a melhora do sintoma, porque há uma pressa de resolver aquilo ali. Mas o sintoma, ele é uma máscara para algo que está mais profundo, que vai precisar ser trabalhado numa terapia por mais tempo. Descobrir o que está por trás desse medo. Outro exemplo para vocês entenderem, medo de barata. Medo de barata, alguém precisa ter medo de barata? Uma barata é um bichinho que cabe no dedo da gente. Mas por que a gente tem medo de barata? Por que tem pessoas que não conseguem entrar em casa se tem uma barata lá, que vira uma fobia? O medo não é da barata. A barata é uma representação, é como se fosse um simbólico para o medo, que é um medo realmente que precisa ser trabalhado no processo terapêutico, precisa ser acessado para que a pessoa compreenda todo esse padrão irracional, como se
aquilo fosse um monstro. Ela tem essa sensação e precisa ser valorizado, né? Tem gente que acha até engraçado, tem um lado cômico, mas para a pessoa não é engraçado. Para a pessoa é extremamente doloroso ter que passar por essa experiência de dar de cara com uma barata, e às vezes nem entra, nem consegue entrar em casa. Vai dormir na casa de alguém, até arrumar alguém para ir lá descobrir onde está a barata e matar a barata. Então, realmente, precisa ter essa ajuda para conseguir lidar com isso de uma situação diferente. Porque o que acontece? Quando você tem uma situação de risco, essa mensagem chega no seu cérebro, na região das amígdalas, as amígdalas junto com o hipocampo ali, que tem a parte de memória e de experiências, e o hipotálamo que vai comandar a resposta neural com liberação de, por exemplo, adrenalina, noradrenalina, cortisol pelas glândulas adrenais. Então essa equipe vai elaborar uma resposta ali. Mas nem sempre essa percepção que você está tendo é uma percepção real, como no caso, por exemplo, da barata. Então a resposta é uma resposta de grande medo, que você vai ter todos os mecanismos aí de expressão de reação de fuga ou de luta, com aumento de pressão arterial, aumento de frequência respiratória, aumento de frequência cardíaca, dilatação das pupilas, sudorese, né? Oxigenação para os músculos. Só que realmente você não está precisando nem fugir, nem lutar contra a barata. Basta você dar uma pisadinha que mata a barata. Mas a irracionalidade, ela está relacionada com a subjetividade, a sua percepção. Então, o medo é sempre uma percepção que está aqui do lado de fora de uma determinada situação, mas que ela passa por uma interpretação do sujeito. Isso é muito importante para a gente entender porque situações iguais têm uma maneira de pessoas diferentes lidarem de uma forma totalmente diferente, e até a própria pessoa, em momentos diferentes da vida, ela vai lidar diferente com a mesma situação. Porque ela já não é mais aquela pessoa que ela foi lá 5, a 10, a 15 anos atrás. Então, nós somos pessoas que temos esse mecanismo biológico de reação, que eu falei, da estrutura cerebral, mas nós temos uma dimensão muito maior que essa dimensão humana, da consciência, que é totalmente diferente de uma pessoa para outra. Passa por condicionamentos familiares, condicionamentos que vamos adquirindo ao longo da vida. Somos atravessados pelo nosso contexto social, o local onde a gente vive, a época em que a gente vive, o que está acontecendo na época que a gente está vivendo, os nossos vínculos, como eles foram construídos desde a infância, nossas conexões com as pessoas, nossa capacidade intelectual, nosso conhecimento, questões cognitivas, tem muita coisa que envolve o padrão da pessoa, o padrão mental da pessoa, que vai afetar todas as emoções daquela pessoa. Como é que ela vai lidar com as emoções? Como é que ela vai conseguir lidar com a frustração dela? Como é que ela vai lidar com situações em que haja confronto? Como é que ela vai lidar com situações em que ela precisa superar as dificuldades dela? Então é muito comum a gente ver dois medos. O medo, por exemplo, na clínica, a gente vê muito medo de falar em público, que é esse medo de, na verdade, falhar em público, né? Que está ligado à autoestima, que muitas vezes está ligado a pessoa ser muito perfeccionista, que muitas vezes está ligado com medo de críticas, de julgamento, com menos-valia. E aí tem muita coisa envolvida aí e que vem lá de trás, de como nós nos estruturamos a partir dos nossos primeiros vínculos, da nossa família. E o medo de morte também, que é um medo muito frequente, que muitas vezes o paciente traz para a gente. O medo da morte está muito relacionado com o desconhecido, o medo desconhecido e o medo da finitude.
Então a gente observa que as pessoas que têm necessidade de estar mais no controle, que são pessoas menos flexíveis, elas têm mais medo da morte. E o medo da finitude. Mas é interessante a gente pensar na morte como uma etapa da vida, né? O Viktor Frankl fala que a gente precisa dar sentido para a nossa vida. O sentido da nossa vida a gente abraça a partir de escolhas que a gente faz. E o que movimenta essas escolhas são os valores criativos, os valores de atitude e os valores vivenciais. O que é um valor criativo? Eu tenho uma potencialidade que eu uso em benefícios de uma causa ou de outras pessoas. Eu costuro bem, eu falo bem, eu pinto bem, eu faço algum trabalho que vai ajudar a minha comunidade, a minha sociedade. Os valores que são valores de atitude é quando você se vê diante de uma situação que você dá aquilo que você considera a melhor resposta e a partir disso você encontra um significado. Você vê que você está sendo valioso, aquela resposta que você deu está sendo valiosa, que aquilo está dando significado para a sua vida. Por exemplo, um parente que adoeceu que ninguém quer cuidar. E você resolve que essa pessoa não vai ficar abandonada e que você vai cuidar dela. Então, apesar do trabalho que você tem, você entende que aquilo precisava ser feito, que alguém tinha que fazer, e você se oferece para fazer. Os valores, que são os valores vivenciais, é muito comum a gente ouvir do paciente assim, depois que eu sofri o meu acidente, mudou, minha vida mudou, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente. Então, muitas vezes as pessoas passam por situações limites, por situações cruciais e que aquilo causa uma transformação porque elas passam a dar mais valor para a vida delas. Então, o que a logoterapia tem para dizer para as pessoas que têm medo da morte é: viva a sua vida da melhor maneira possível, com significado e com valor. Que na hora que você está fazendo o que lhe cabe fazer, que a sua consciência está ficando tranquila, que você está aqui, vivendo o presente da melhor maneira que você pode viver, você consegue se desconectar dessa ansiedade por esse futuro, porque o medo de morrer é um medo que não é real, ele não está aqui, ele está lá no futuro, ele não chegou ainda. É diferente de uma pessoa que está acamada numa cama de hospital, uma doença terminal, que ali ela está realmente diante da morte dela e que ela realmente tem que olhar para a vida, olhar para trás e ver se ela chegou no momento da morte dela do jeito que ela queria. Ou seja, eu vivi uma vida com autenticidade, eu fiz da minha vida o que realmente eu precisava fazer, eu tive consciência durante a minha vida de tentar dar o meu melhor. Isso é muito importante para quando a gente chega no final, a gente olhar para trás e a gente ter uma consciência tranquila. Na tanatologia, que é o estudo da morte, a gente aprende que as pessoas morrem como elas viveram. Então, se você viveu uma vida com consciência tranquila, dando o seu melhor, você vai morrer com a consciência tranquila. Então, é muito importante você decidir o que você quer fazer, como você quer fazer, para que você quer fazer, né? Muitas vezes a pessoa tem algo que ela precisa curar e ela nem sabe que ela precisa curar. Então é muito importante sempre a gente se perguntar: o que eu preciso curar? Outras vezes a gente tem que se perguntar: de quem a gente precisa se curar? E a última pergunta que a gente deve se fazer: para que eu desejo me curar? Então eu espero que esse vídeo seja útil para a gente entender melhor os mecanismos de medo, e sempre que a gente sentir que isso está perdendo o controle, que isso está se transformando numa fobia,
no transtorno de ansiedade, procure ajuda, porque a sua vida ela é muito valiosa e você merece. Fiquem bem e tchau.